A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, na parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, estamos aqui para mais um vídeo refutando a mentira protestante. É logo couro saindo pelo sovaco, tirando aquela rapinha dos ossos, diz nossos irmãos aí. Vejam só. Hoje eu quero refutar, me enviaram um vídeo, um irmão inscrito no canal, deixou um link, disse assim: irmão, faz um vídeo refutando esse herege, não é? Que fala, distorce, tanto contexto histórico, distorce as Sagradas Escrituras para mentir sobre a Rainha do Céu. Eu já era para ter trazido esse vídeo há tempos, não é? Há tempos eu ia trazer esse vídeo, mas eu tive que estar em outros temas, não é? Acabei deixando um pouco de lado. Mas aí esse irmão compartilhou esse vídeo desse herege, esse pastor herege, distorcendo tudo desse texto bíblico aqui e distorcendo o contexto histórico para dizer, para mentir, meus irmãos, o que o diabo falta fazer mais? O diabo já usou tanto os seus servos para mentir e continuou usando, que a distorção foi pesada sobre isso aqui. A mentira que eles inventaram, meus irmãos, eles levam esse texto para dizer que é a Virgem Maria. Eles dão uma interpretação errada para dizer que esse texto refere-se à Virgem do Céu, a mãe de um filho único, a senhora. Veja a má interpretação que dão. E hoje o coro sai. Eu fui pesquisar em vários sites protestantes. Você entra no Google. Se você for no Google, você vai no Google, você digita quem é a Rainha do Céu, de Jeremias capítulo 44, versículo 16. O Google só vai te mandar para sites protestantes. E aí você vai ver as neiras, as mentiras mais asquerosas que possam existir desses hereges, filhos de Lutero. Vejam só. Vejam aí. Aqui está o texto. Vamos pegar o texto e vamos para o verdadeiro contexto interpretativo, tanto das Sagradas Escrituras, como pelo contexto histórico. Eu vou trazer aqui pelas Sagradas Escrituras, e logo depois, não é, estarei mostrando pelo contexto histórico. Nós vamos primeiro mostrar, não é, pelas Sagradas Escrituras. Vejam aqui, ó. Nós estamos aqui em Jeremias. Jeremias capítulo 44, versículo 16. Vamos lá. Vamos para o versículo de amarelo aqui em cima. Não queremos escutar esta palavra. Que nos dizeis em nome do Senhor? 17. Mas faremos o que prometemos. Queimaremos incenso à Rainha do Céu. Por que, irmão Fábio, esta mulher era chamada de Rainha do Céu? Veja o que o protestantismo é capaz de fazer. Veja o que o protestantismo, que nasceu de uma mentira, e nós podemos ver na Bíblia que diz que de uma bica salgada não pode sair água doce, porque foi de uma mentira. Da mentira jamais pode sair a verdade. Por isso que de boca de protestante jamais a verdade sairá. Jamais. É só a mentira travestida de uma verdade. Aparentemente de uma verdade. É só isso. Veja só. Rainha do Céu aqui está bem grifado para que você possa ver de verde. Rainha do Céu. Aí eles pegam o termo Rainha do Céu para dar a má interpretação e para enganar seus sequazes e a católicos sem conhecimentos. A católicos sem conhecimento. Para dizer que esse texto está se falando da Virgem Maria. E aí eles vão dar um contexto mal interpretativo disso. Eles vão falar aquilo que não está na Bíblia, porque protestante só fala o que não está escrito.
Essa que é a realidade. O protestante não conhece de Bíblia, por isso só fala daquilo que não está escrito. Certo? Essa que é a realidade. Dizem ser e viver a sola escritura, mas é tudo uma mentira. Tudo uma falcatrua para enganar. É o engodo do encardido. Aí está, Rainha do Céu. Quem era esta Rainha do Céu? Essa Rainha do Céu era, que o protestantismo afirma, a Virgem Maria, que a igreja diz que é Rainha do Céu e da Terra, Apocalipse 12, versículo 1, que ela aparece coroada, aparece revestida do sol, que é Jesus, cheia da graça de Deus. Lucas 1, 28, ave cheia de graça, cheia da graça. João vê ela, a primeira aparição da Virgem Maria para João, entre o céu e a terra. Rainha, ela está. É a Bíblia que mostra isso. Aí o protestantismo, para negar isso, eles dão outra má interpretação do 12 do Apocalipse, é Israel. Adonde dizendo que é Israel? Se ali no verso 4 diz, ela deu à luz um filho que há de reger todas as nações. É a Virgem Maria, que deu à luz a Jesus, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Mas aí eles vêm num texto como esse, usam um contexto histórico mentiroso que eles mesmos criam e inventam, para mentir para seus sequazes e para católicos ignorantes, futuros protestantes. Meu povo se perde de falta de conhecimento. É o que tem acontecido. A quem se refere esse texto? A quem se refere esse texto? Quem é essa Rainha do Céu? Meus irmãos, a Rainha do Céu, essa Rainha do Céu aqui que esse texto está falando, de Jeremias, é Ishtar. Ishtar. Essa Rainha do Céu aqui é Ishtar. Está adorada pelos babilônios. Depois, quando corre a Mesopotâmia, ela vai ser chamada Ishtar. Ela era uma imagem de um cão. Está protetora. Depois, ela mais tarde, ela vai ser mudada quando se torna essa crendice, não é? Essa mitologia, como se fala na mitologia egípcia, a mitologia grega, ela começa a crescer para outros países. Só que aí essa imagem de Estar vai ser destruída quando ela passar a se chamar Astarote para o povo mesopotâmico. E aí o que é que vai acontecer? Né? O que vai acontecer é que ele vai se passar a se chamar de quê? De Astarote. Aí o que é que acontece? Até a imagem dela vai ser mudada para os outros povos, para as outras nações. Né? É o que nós vemos dentro desse contexto bíblico. Nós vemos aqui também quando essa crendice ela cresce, ela se multiplica, que São Paulo, quando chega a Éfeso, e nós podemos ver isso tudo no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, em Éfeso, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, preste atenção. No capítulo 19, veja, Ishtar passou a chamar Astarote, que depois, ou Astarte, passou a chamar Astarte. Astarte. Também ela é o quê? Protetora da prostituição. Quando mudam a imagem para uma mulher nua, muitas das vezes aparece com as mãos nos seios, uma mulher nua, né? Ou também uma imagem de 3 seios. Então ela passa a ser Astarote e mais tarde Astarte, e depois em Éfeso, o culto que se dá a essa deusa, porque ela é chamada Rainha do Céu, eu vou te mostrar já já. Vou mostrar com Bíblia. Estou mostrando com Bíblia. Em nenhum canto diz que nem os protestantes afirmam que é a Virgem Maria. Em nenhum lugar. Veja só. Olha só. Aqui no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo
34, se você ver aí o capítulo 19, a partir do 23 em diante, você vai ver. Eles diziam aqui no versículo 34, isso é Paulo em Éfeso, olha só, era a deusa dos Efésios. Veja, porque era uma deusa da Mesopotâmia, toda a Mesopotâmia adorava, não é? A deusa rainha do céu. E vou explicar porque ela era chamada rainha do céu, preste atenção. 34. Mas quando perceberam que ele era judeu, quem? Paulo, e todos, uma só voz, gritavam pelo espaço de quase 2 horas: Viva Artemis dos Efésios! Viva Artemis dos Efésios! Atos 19, versículo 34. Viva Artemis! Viva Artemis, deusa dos Efésios! 35. Então, o escrivão da cidade veio para apaziguar a multidão e disse: Efésios, que homem há que não saiba que a cidade de Éfeso cultua a grande Artemis e que a sua estátua... Vamos à resposta, porque ela é chamada de rainha do céu. Veja só. Veja só, meus irmãos, eu vou até grifar para vocês poderem ver. Veja. Aqui está, veja. Aqui, ó. Porque se chama rainha do céu. Me mostra, protestante, qual é o católico que disse que a imagem de Nossa Senhora desceu do céu? Vocês mentirem, como vocês fazem? Vejam só. Outra vez. Efésios, que homem há que não saiba que a cidade de Éfeso cultua a grande Artemis e que sua estátua caiu dos céus. Aqui está, meus irmãos. Porque ela era chamada rainha do céu. Porque quando ela foi inventada, criada por alguém na Babilônia, Ixá, ela era tida como rainha do céu. Por que ela era tida como rainha do céu? Porque dizia que ela desceu do céu. Veja, desceu do céu. A Virgem Maria não desceu do céu, ela subiu para o céu. Completamente ao contrário do que esses hereges mentem. Veja, eu estou mostrando a parte com Bíblia. Já já eu vou te mostrar a parte com contexto histórico. Com contexto histórico eu vou te mostrar. Vou mostrar, vai ficar nítido para vocês. Vai ficar claro para vocês. Certo? Olha aqui, ó. Porque, veja, desse tempo aqui da Babilônia, do tempo de Jeremias, para o tempo de São Paulo, tem 750 anos. Em Éfeso, ela já tinha mudado de 3 nomes. Ixá já passou a ser chamada de Astarote ou Astarte, e já passou a ser chamada de Artemis. Na tradução protestante está Diana, a deusa dos Efésios. Meus irmãos, deixa eu dizer para vocês, quando São Paulo converteu Efésios, quando São Paulo converteu a cidade de Efésios ao cristianismo, ao catolicismo primitivo, os seguidores de Paulo, aqueles que andavam com Paulo na evangelização, eles pegaram aquela imagem e eles não quebraram. A imagem de Artemis, há 5 anos atrás, quando os cientistas, quando aquelas pessoas vão cuidar do Vaticano, do Museu do Vaticano, eu vi a imagem de Artemis. Aquela que os efésios adoravam. Eu vi eles cuidando dessas imagens, eles não quebraram, elas estão no Museu do Vaticano para servir do quê? Comprovar no contexto histórico. E ela está no Vaticano por quê? Para comprovar que a igreja que evangelizou na pessoa de São Paulo e os seus era católica. Por isso está com a igreja. Não existia protestantismo. Para mentir o que fazem com esse texto. Vou mostrar para vocês. Aqui está. Por que ela é chamada Rainha do Céu, irmão Fábio? Porque eles diziam que a estátua da deusa tinha descido do céu. Aqui está na Bíblia Sagrada. Aqui, ó. Vejam. Vejam aí. Efésios, vamos ler daqui para vocês verem? Vamos pegar comigo daqui. Até chegar o verde, vamos lá. Efésios, que homem há que não saiba que a cidade de Éfeso cultua a grande Artemis. Artemis. E que a sua estátua caiu do céu? Caiu dos céus?
Se isso é incontestável, convém que vos sossegueis e nada façais eita, nome terrível, inconsideradamente. Aí está. Para com esses homens. Por que ela é chamada Rainha do Céu? Porque a crendice mitológica disso aqui, babilônica, dizia que essa imagem veio direto do céu. Paulo disse mesmo que um anjo baixasse do céu para anunciar uma doutrina diferente, seja o quê? Excomungado. Gálatas 1:9. E o protestantismo, por exemplo, Mormon diz que foi um anjo que apareceu para o cara que desceu do céu para fundar a seita de Mormon. Paulo está dizendo, veja aí. Mesmo que um de nós saísse da igreja fundada por Cristo, Paulo diz também, para fundar outra doutrina, seja o quê? Excomungado. Lutero saiu e fundou. E deu asas a essas heresias que hoje tem filhos de Lutero. Nós vemos em Números, que eu vou trazer um vídeo mostrando, em Números 16, quando Coré tentou fundar uma seita, uma nova religião, uma nova igreja, você sabe o que aconteceu ali? Todo o capítulo 16 de Números mostra. O que pode vir de verdadeiro da boca do protestantismo? Se ele nasceu de uma mentira, nada. Talvez jamais a interpretação que dão desse texto. Ela é Artemis. Artemis, deusa dos Efésios. Não, veja, repito, a Virgem Maria é humana, ela não veio do céu. Ela é filha de Santa Ana e São Joaquim. Nenhum católico que tem conhecimento, a doutrina da igreja diz que a Virgem Maria veio direto do céu. A igreja confirma piamente que o único que veio do céu foi Jesus, porque ele é Deus. Meus irmãos, a mentira protestante ela é descabida. A mentira protestante ela não tem tamanho. A mentira protestante ela é sem igual. Coloque em sua cabeça, católico. Coloque na sua cabeça. Nada de verdadeiro pode vir do protestantismo. É um engodo, é uma enganação. E quando aparentemente parece ser verdadeiro, é para dar a rasteira. 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e 4, diz o que eles fazem. Apresentando um Jesus diferente, um Espírito diferente, uma doutrina diferente. Cuidado. Como a serpente enganou Eva, vocês serão enganados por eles. Não existe duas igrejas. Cristo não tem dois corpos. Onde há milhões de corpos, como há milhões de seitas protestantes. O corpo não pode ser separado da cabeça. Como esses hereges acham que pode. Querem tirar o corpo de Jesus para lançar fora. Escarnecer, rasgar com as asneiras, os vômitos. Apocalipse 12:15. É o vômito da serpente. Porque era a rainha do céu? Vejam, porque era a rainha do céu. Efésios. Que homem há que não saiba que a cidade de Éfeso cultua a grande Artemis, que sua estátua caiu do céu? Aí está. Porque era chamada de rainha do céu. Porque eles acreditavam que a estátua dessa deusa veio do céu. Por isso ela é chamada de rainha do céu. Agora, meus irmãos, eu vou mostrar aqui num site seguro, mais abrangente, mais com nitidez sobre isso. Eu já mostrei com Bíblia, né? Sobre essa deusa, que foi adorada em muitos lugares. E agora vou te mostrar pelo contexto histórico. Olha isso. Muito bem, já estamos aqui dentro do site que dá um ensinamento perfeito sobre quem é Ishtar, né? De Jeremias capítulo 44. Você vai ver aqui, eu já te mostrei com Bíblia, agora eu vou te mostrar com contexto histórico. Quanto é errôneo o ensinamento protestante, o quanto são mentirosos. Né? Jesus, em João 8,44, ele é claro quando ele diz: vós, quando dizeis mentiras, tem por pai mas se veio dele. As seitas veio dele. As seitas é obra dele. É obra do encardido. Né? Vamos ver aqui, ó. Veja só. Aqui diz, ó.
Você está vendo aqui abaixo de mim, ó. Estar, né? Estar. Então vamos aqui abaixo. Vamos ver lá. Vamos lá. Estar, para os semitas orientais, o nome de Astarte ou Afrodite. Hoje eu estou trazendo agora com contexto histórico. Estou trazendo agora com contexto histórico. Vejam aí. Ó. Foi também dado pelos gregos. Ali de azul embaixo, ó, gregos. Pelos gregos. A esta divindade era equivalente à deusa do céu, que a gente acabou de ver em Jeremias, capítulo 44, versículo 17, que diz: mas faremos que, prometemos, queimaremos incenso à rainha do céu. Que incenso era esse? Eram sacrifícios, né? Matavam animais, sacrificavam pessoas, como fazia os maia. Os maias faziam ao Deus Sol. Então, isso vem tudo desse paganismo, vem tudo dessas crendices. Assim fazia os adoradores da deusa, da rainha do céu, Astarte. Está. Para os semitas orientais, o nome de Astarte ou Afrodite foi também dado pelos gregos a esta divindade. Era equivalente à deusa do céu, Inanna, da Suméria, filha de Nana, e Nigal, irmã de Untu. Eu já trouxe um vídeo mostrando aqui nesse canal para vocês, né? Eu já trouxe um vídeo mostrando para vocês que realmente, mostrando os deuses lá do Êxodo 20, os deuses egípcios, que Deus proibiram o povo fazer imagem e cultuar aqueles deuses egípcios, do céu, da terra e do mar, das águas. Na mitologia egípcia. Aqui nós estamos na mitologia babilônica, que se espalha por toda a Mesopotâmia. Chega ao mundo grego. Éfeso fica onde? Éfeso fica na Turquia. Quando nós vemos em Atos capítulo 19, versículo 34 e versículo 35, chamada de Artemis ou Astarte, nas traduções protestantes, Diana. Rainha do céu, por quê? Porque a sua estátua desceu do céu. Que nós estamos vendo aqui, ó. Nigal, irmã de Atu, tinha... Vou subir mais aqui para cima um pouco. Tinha uma infinidade de nomes que dependiam dos povos que a venerava como Ashratum, na Babilônia. E Ishahá e Irnine e Astarteia e Asterote. Nós vemos isso também no Antigo Testamento. Os deuses mesopotâmios de Astarte. Nós vemos no tempo dos reis de Israel, não é? Que se davam também essas coisas, os 40 reis maus. Se não me engano aqui, mais ou menos isso. Os 40 reis maus, acho que é 40 reis maus. Na mitologia da Mesopotâmia. Tá vendo de azul lá na frente, ó. Da Mesopotâmia. Asheran, Astarote, aqui embaixo, ó. Abaixo do nome Babilônia aqui, ó. Astarote, que eu acabei de dizer. Ou Ashtoreth. É a deusa do amor, das plantas e da fertilidade. De Canaã. De azul lá abaixo de Mesopotâmia, lá. De Canaã. Sendo associada aos oceanos e à lua. De azul, você está vendo aqui, não dá para mim colocar lá para vocês verem, né? Porque isso aqui que eu estou usando aqui já não é mais a câmera do aparelho, é o aplicativo. Então não dá para mim colocar lá. Vocês têm que acompanhar aí. Lua, de azul lá embaixo. Ponto.
Não tem companheiro, mas ama a sua liberdade. E é belíssima. Por estas razões, era considerada protetora da prostituição sagrada, que se praticava nos templos que lhe eram dedicados. Por isso Astarte era chamada de deusa da fecundidade. O Artemis, depois vai ser chamada em Éfeso. Né? Veja que ela é chamada no mundo grego de outro nome. De vários nomes que eram dados a ela. Né? Ela se prostituiu, ela tinha suas sacerdotisas, em que os homens se prostituíam para dar filhos para a deusa. E tinha os seus sacerdotes, onde as mulheres se prostituíam com os sacerdotes para ficarem grávidas desses sacerdotes, para dar filhos para a deusa. Por isso ela era a mãe da prostituição, ou seja, é a deusa da prostituição. Segue-se o texto. Prostituição sagrada, tal coisa. Tempos que lhe era dedicado. Vamos subir mais um pouco. Era a grande deusa Mãe Semita, representada numa figura de serpente. Eu disse eu disse que era de cachorro, era não, de serpente, tá? Eu errei. Não era de cachorro, não, era serpente. De serpente, tá? Ou flores de lótus, ou com as mãos nos seios também, podia aparecer a amamentar uma criança, como nós vamos ver nessa imagem aqui, ó. Aí está. Aí está a deusa. Essa imagem, quando ela mudou de vários nomes, ela mudou de muitos nomes, né? Ela mudou de muitos nomes. Então, quer dizer, essa deusa era estar, vai para Astarote, vai para um bocado de nome, para Astarte, vai para Artemis. Mas na realidade, por que se chamava Rainha do Céu? Porque eles diziam que a imagem veio direto do céu. Existia essa mulher? Não. Foi uma criação de uma imagem. Criaram uma imagem de um ídolo, de um deus. De uma deusa, nesse caso aqui. Veja só. Em nenhuma igreja católica, que seja do que for, tem imagem de Virgem Maria que veio do céu. O que ela é chamada Rainha do Céu porque ela veio do céu. Não, ela subiu para o céu. Ela é humana, nasceu aqui entre nós, a filha de São Joaquim e Santa Ana. Mulher, sua ascensão ao céu. Essa, ao contrário, veio do céu, segundo a mitologia que fala. As mentiras, né? Essa que é a realidade, a grande mentira. E você vai ver outros nomes que é atribuído pelos povos a ela. Veja. Segue-se o texto dizendo, aqui embaixo. Tomou o lugar do deus Atar, sendo a deusa da estrela da tarde, ou Vênus. Aparece com símbolos como um quarto crescente de lua que usa no cabelo, uma ovelha, uma pomba com o nome de Astarte. Aparece também a deusa da guerra, filha de Ram, da mitologia do Antigo Egito. Ram, um deus egípcio, né? Deus Ram, que eu já trouxe mostrando naquele vídeo lá, explicando o Êxodo 20, do Antigo Egito, e com o de Ashirat, a deusa da fecundidade da Fenícia, cujo culto orgânico era condenado pelos patriarcas israelitas, tendo até o profeta Samuel, isso é tudo na Bíblia, tá? Mandando derrubar a sua estátua aos judeus. Aí está. Vamos lá. Adquiriu da deusa virgem, Anat, uma característica guerreira, sendo representada com barba, armas e nua, com os pés sobre um leão.
mas cerca de 2000 anos antes de Cristo, ainda estava associada somente ao culto de Baal. Os outros cultos nasceram disso, né? Culto de Baal, Dagon. Veja que tudo liga uma mitologia à outra. A egípcia, babilônica, não é? Depois vem a era dos apóstolos, já após Cristo, depois da era cristã, um dos apóstolos, especificamente Paulo, evangelizando o mundo pagão, se depara, e nós vemos em Atos dos Apóstolos, quando Paulo chega em Atenas, né? Quando o apóstolo São Paulo chega em Atenas, ele vai dizer o seguinte: vamos ver se eu consigo pegar aqui. Paulo em Atenas, 17, 22. Paulo, de pé no meio do Areópago, disse: homens de Atenas, em tudo vejo que és muitíssimos religiosos, percorrendo a cidade, considerando os vossos monumentos de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: a um Deus desconhecido. O que adorais sem conhecer, eu vos anuncio. Deus fez o mundo e tudo o que nele há, e é Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens. Aí está. Que são o quê? Templos o quê? Que são templos na nova era. Esses templos é o quê? Igrejas fundadas por homens. Já trouxe um vídeo mostrando muito bem. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Não está se referindo a templos de pedra. Porque senão, se fosse a templos de pedra, ele estava contrariando o templo de Salomão, de 1 Reis 6. E que era também forrado de imagens. Só que as imagens que tinha lá eram imagens sacras, imagens santas, diferentes, não eram imagens de anjos, imagens de um homem que lá também tinha, imagens de touros, de flores, de anjos. Mas veja que isso são o quê? Que isso é completamente diferente do que é ídolo. O ídolo traz a glória para si mesmo. O ícone não aponta para Deus. A imagem de um ícone aponta para Deus. A imagem de um ídolo aponta para si, o culto a si próprio, como se fazia a Astarte, a deusa Diana. Então veja, por que eles diziam que ela era virgem? Vamos lá. Aqui apareceu o termo virgem. Aqui, ó. Ah, não dá para pegar, mas aqui embaixo do nome judeus, bem embaixo aqui do nome judeus de azul, tem aqui, o nome. Adquiriu da deusa virgem Anat, uma característica guerreira. Veja só. Virgem, aparece o nome virgem. Por que virgem? Porque a estátua não tinha sido feita por ninguém. A estátua não era feita por ninguém, ela desceu do céu, ela veio do céu. Como acabaram de ler aqui, veja, outra vez, Efésios, homens. Há quem não saiba que na cidade de Éfeso, que cultua a grande Artemis, que sua estátua caiu, que não saiba que sua estátua caiu do céu, ou seja, que veio do céu, aí está. Por que ela era chamada de virgem? Porque não tinha sido homem algum que tinha modelado essa imagem, essa estátua de Astarte. Ela tinha vindo diretamente do céu. Por isso que era chamada de virgem e também rainha do céu, porque tinha vindo do céu. Veja que não tem nada a ver, né, com o que eles falam da Virgem Maria de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Eis que uma virgem dará à luz um filho. Um filho. Um filho. Um filho. Um único filho. Não é? E por obra do Espírito Santo, sem ter relação com homem algum. Então veja, meus irmãos, que situação é esse protestantismo? Que situação, meu Deus, quando nós vemos colegas, pessoas sendo arrebatados por esses lobos. Meus irmãos, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder. Sabe por quê? Porque em resposta a esse herege no YouTube, que vem deturpando, falando mal da Virgem Maria, distorcendo tanto a Sagrada Escritura como o contexto histórico, está aqui. Segue-se o texto. Aqui embaixo. O nome primitivo desta divindade, na Fenícia, descendente de Sidom, era Astarote. A sua fama começou por ser
cônica, passando para a de uma vaca e finalmente a de uma mulher, como você acabou de ver a imagem aqui em cima, com o nome de Astarote. Havia também um ser demoníaco e repelente, casado com a diaba, Astarte. Ela é conhecida como a diaba, a demônia. Veja aqui, grifado aqui embaixo para vocês verem. Veja aqui, veja aqui. Vamos voltar a Ishtar. Vamos lá, a Ishtar. Como está... Deixa eu subir mais um pouco aqui. Veja. Como... Aqui, grifado de rosto, tá? Como está Eris Kigal, ou Inina, adorada pelos sírios, pelos assírios, era irmã de Shamash, Deus do Sol. Deus do Sol. E a segunda mulher de Anu, sendo filha de Negal e de Sim, Deus da Lua. Aparece também como filha de Anu, Deus do ar, e de Atum. Tudo isso que você está ouvindo são deuses da mitologia egípcia, tá? Foi amante de Tammuz, outro deus egípcio, deus agricultor, e tentou trazê-la do inferno quando morreu. Ofereceu a Gilgamesh honras e riquezas se tornasse seu amante e marido, coisa que ele recusou por ela ter morto ou ferido seus anteriores amantes. Ela pede então a Anu para mandar o touro do céu matar Gilgamesh. Mas Gilgamesh e Enkidu mataram-no e levaram o corpo, insultando-a. Ela manda, como vingança, uma doença. Uma doença que mata Enkidu. Era representada normalmente com um arco e um porta-flechas. Tinha como símbolo uma estrela de 6 ou 8 pontas, sendo-lhe atribuídos a estrela Sirius. Sirius. E o planeta Vênus. Aí está. Vamos ver algumas comparações aqui. Céu. O céu é o símbolo mais universal do sagrado, da criação, do universo, pelo seu casamento com a terra, E veja de onde veio signos. De onde foi que veio? O originário dos signos vieram de onde? Da astrologia. A astrologia foi criada onde? Na Babilônia. O espiritismo antigo, que não era chamado de espiritismo, mas de necromancia, também veio de lá. Veja, touro, ó. Constelação, segundo o signo do zodíaco, é representado por um touro e incide sobre as pessoas. Né? Não vou ler tudo, tá? Só os 3 pontos para quem... Depois você pega aí e você lê. Não vou ler tudo isso não, tá? Lua é o único satélite natural da Terra e o astro mais próximo do nosso planeta. Descreve uma órbita. Sim, filho de Enlil. O Enlil era o deus sumário, babilônico da lua. Cresce que o culto ao deus da lua. E Shamash, também denominado Sama, ou Samash. Babar, ou Untum, era um deus da justiça, libertando os outros. Bem, meus irmãos, aí está
não é? Tanto na Bíblia, como no contexto histórico. O pior segue aquilo que não quer ver. Para poderem pegar essa passagem de Jeremias, né? Para poder pegar nessa passagem de Jeremias e fazer o que fazem. Com tanta mentira. Tanta blasfêmia e injúrias. São os vômitos do dragão. Mas nessa uma terra para abrir a boca e engolir o vômito do dragão. Com o quê? Desmentindo, mostrando com a verdade. Né? Porque a mentira, ela só tem a carapaça de verdade enquanto a verdade verdadeira não chega para desmontá-la. Aí ela cai por terra. Compartilhe esse vídeo. Não esqueça o like por caridade, para que o YouTube possa rodar para mais pessoas. E para os católicos que são enganados por esses protestantes, por esses pastorzinhos, que dá a má interpretação da deusa do céu, da rainha do céu. Certo, meus irmãos? Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.